Bom, eu já tinha mencionado que eu ia fazer alguns conteúdos aqui e acabou que eu tive que dar uma parada, né? Até porque eu tava com muito trabalho e tal. Mas estou retomando. E esse primeiro vídeo eu quero falar que nós vivemos em pelo menos 4 mundos distintos. Eu até falei já sobre isso num vídeo anterior, então não vou discorrer profundamente sobre isso. Só quero que você entenda, você que está me assistindo, que esse mundo físico que nós vemos, que nós fazemos coisas, é apenas um reflexo dos outros 3 mundos, que são eles: emocional, espiritual e mental. E é tão interessante e tão verdade isso que a própria palavra de Deus diz o seguinte, lá em Provérbios 15:13: o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor no coração o espírito se abate. Sabe quando você encontra um amigo e aí você fala assim: poxa, aconteceu alguma coisa, você tá diferente, você tá meio triste, tá meio abatido, meio angustiado? Aí às vezes é um problema de cunho emocional, ou às vezes, né, pode ser até espiritual também, mas normalmente é emocional. Aconteceu alguma coisa, a pessoa tá triste, tá angustiada, ou seja, aquela angústia, aquela tristeza foi tão prejudicial para a pessoa que transcendeu a emoção e passou por físico, a ponto de o semblante da pessoa mudar. Assim é a raiva, assim é a alegria, quando você vê alguém alegre. Por isso que a palavra diz, né? O coração alegre formoseia o rosto. Você tá feliz, você tá rindo, você tá contente, então você muda, o seu semblante muda. Então, quando você tá bem, reflete no seu mundo físico. Quando você tá mal, reflete no seu mundo físico. E muitas das vezes você tá mal emocionalmente, ou você tá mal espiritualmente, ou você tá mal mentalmente. Porque acontecem coisas na nossa vida que nos deixa para baixo, acontecem mazelas, acontecem problemas, né? E esse vídeo é basicamente para falar isso, sobre esse tema tão importante que é a saúde mental, a saúde emocional, né? Que hoje assola muitas pessoas, as pessoas têm diversas doenças psíquicas, né? Síndrome do pânico, ansiedade, depressão, essas doenças silenciosas, que quando a gente consegue enxergar, já está no estágio bem avançado. Às vezes você tem tudo, mas você não tem vontade de nada. Já às vezes tem outras pessoas que não tem nada, mas tem uma vida extremamente feliz, extremamente contente, entusiasmado, né? Focado, buscando algo melhor para a vida dele. E você olha assim: poxa, por que esse cara tá tão feliz? Por que essa pessoa tá tão alegre se a pessoa tá aí passando dificuldade? Mas mentalmente, espiritualmente, né? E emocionalmente essa pessoa tá muito forte. Então a gente tem que buscar primeiro se fortalecer nesses campos: emocional, mental e espiritual. Porque aí isso vai transcender para o mundo físico. E aí você vai ser uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa generosa, uma pessoa grata. Eu acho que a gratidão é um dos ingredientes principais dessa vida. Você ser grato, primeiramente a Deus. Por exemplo, eu sou muito grato. Eu estou aqui com todas as minhas faculdades ativas, né? Eu consigo falar, eu penso, eu ando, né? Eu consigo comer, eu consigo tudo. Esse dia eu até ouvi uma pessoa contando de uma pessoa que vegeta. A pessoa não fala, não anda, a pessoa come só sopinha por canudinho. E eu falei: cara, o tanto que minha vida é perfeita, né? Porque assim, tudo em mim funciona perfeitamente. Minhas faculdades mentais estão ativas. Eu tô aqui andando, trabalhando, né? Consigo me locomover, né? Ou seja, por que eu não vou ser grato a Deus por tudo isso? Por mais que me aconteçam problemas, por mais que me acusem, né? Porque assim, tá acontecendo algo semelhante a isso, e você fica ali, às vezes preocupado em algum momento, às vezes angustiado, às vezes triste, mas logo vem e fala: poxa, mas Deus é tão bom pra mim, Deus é tão maravilhoso, e a justiça de Deus também é tão incrível, então não precisa se preocupar. E eu quero chegar nesse ponto exatamente por isso, porque assim, às vezes acontecem coisas na nossa vida que é tão assim difíceis, que a gente se deixa abater por isso. Então, eu queria dizer a você que está me assistindo: não se deixe abater. Pegue a palavra de Deus, pegue a Bíblia, vá ler, medite na palavra, ore, né?
Comece a andar com pessoas que te motivam a ser uma pessoa melhor, pessoas que são idôneas, pessoas de caráter, pessoas que andam em retidão, em integridade, porque aí você também vai andar assim, entendeu? E você vai entender que os problemas acontecem com todo mundo. E a diferença é que como você reage a isso. Porque eu sempre digo o seguinte, eu levo isso pra minha vida, aprendi isso e levo pra minha vida. Os problemas todos terão. A diferença vai ser como eu reajo a isso. As pessoas às vezes aparecem um problema e elas costumam querer resolver e não conseguem, aí fica aquela ansiedade, aquela angústia. E aí, sabe, vai ficando cada vez pior, até que vira uma depressão e vira uma coisa pior. Quando na verdade a pessoa tinha que pensar, que é o que eu faço. O problema tem solução? Tem, então vou resolver. Não, não tem, não cabe a minha solução. Então não adianta eu ficar sofrendo por isso. Eu nunca sofro por antecipação. Já sofri, já fiquei angustiado, já fiquei triste, por alguns problemas que me aconteceram no passado. Mas também tirei lições sobre isso, que me trouxeram a ser quem eu sou hoje. Isso é importante. Tão importante é que, por exemplo, eu ia falar isso no futuro, mas vou falar logo agora. A logo do Grupo Lence tem a ver com isso, com o passado que eu já passei e que eu aprendi que tudo que a gente passa, a gente aprende alguma coisinha, e nem tudo que a gente passa de ruim é de fato ruim, porque lá na frente faz sentido. Por isso que na logo do Grupo Lence tá lá, pontos ligados, porque a gente só consegue ligar os pontos, já dizia o saudoso Steve Jobs, olhando para o passado. A gente não consegue ligar os pontos olhando para o futuro, porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente nem sabe se teremos futuro. Mas o passado já aconteceu, e tudo que aconteceu no passado a gente consegue tirar lições, e aí a gente consegue ligar os pontos. Ah, isso me aconteceu, mas lá na frente me aconteceu isso aqui, e se eu não soubesse já, não tivesse essa experiência, não tivesse me acontecido aquilo, talvez eu teria passado por uma dificuldade até maior. Então a gente tem que ser grato até pelas dificuldades que outrora passamos. E é isso que eu levo. Eu não sofro por antecipação, não fico assim focado em problemas, tento buscar a resolução. Se não tem solução, então sigo a vida e deixo que o tempo, porque o tempo resolve muitos problemas, não todos, mas a maioria deles. Às vezes a gente não enxerga o problema agora, a solução do problema agora, mas com o tempo vai se encaixando as coisas e a solução aparece. Então não precisa ficar obcecado em resolver as coisas de uma hora para outra, porque às vezes você fica obcecado e é onde você está em cima do problema e não está vendo a solução. Quando você se afasta um pouco, o seu campo de visão aumenta, você passa a enxergar coisas que você não queria enxergar ou que você não conseguia enxergar por estar muito perto. Quando você fica mais distante, você passa a enxergar coisas e aí você encontra a solução. Então o primeiro ponto é esse que eu queria falar, não se preocupe com problemas que não tem solução. A solução aparecerá, Se preocupe com o problema de saúde. Talvez seja o grande problema da nossa vida mesmo. Porque assim, sem saúde a gente não consegue fazer nada. Então se tem um problema de saúde, busque resolvê-lo. Se não tem um problema de saúde, vá trabalhar, vai ocupar sua cabeça, vai se dedicar aos estudos, vai meditar, vai fazer coisas produtivas. Que aí você vai esquecer aquilo e que lá na frente vai aparecer uma solução. Assim eu ajo hoje, assim eu sigo. Outra coisa importante é você estar em meio de pessoas, como eu disse, que te motiva, que te faz crescer, que te dá conselhos, que até te critica, mas te critica para você crescer. E como é que encontra essas pessoas? Porque a gente sabe que nós vivemos um mundo hoje de muita falsidade, hipocrisia, de muito assim, baba-ovo, a palavra acho que é essa, que enquanto você está ali no auge da sua vida, no auge do seu patrimônio financeiro, você está muito bem. A partir do momento que você não está no auge, essas amizades somem. E eu gosto muito de fazer uma coisa que eu aprendi lá no livro Pai Rico, Pai Pobre. Se você ler esse livro, você vai entender sobre finanças, sobre as coisas, mas lá tem uma parte importante que ele fala que testa as pessoas. Um dos testes ele deixa os meninos lá sentados esperando ele horas e horas. Até para saber mesmo se realmente eles queriam realmente aprender sobre finanças. Porque normalmente é o seguinte, quando você
não é no seu tempo, você arruma um jeito de sair fora, de não querer e você vai embora. Quando você realmente quer, você paga o preço, né? Então teste as pessoas. Eu costumo testar muitas pessoas. Um dos testes que eu faço com frequência é contar coisas, né? Coisas são irrelevantes. Mas aí lá na frente alguém vem e me fala que fulano falou isso. E eu falo, não, beleza, é verdade. Eu falei pra essa pessoa. Eu não falei que era segredo, mas também não falei que podia falar pra todo mundo. E aí você começa a conhecer. Porque se você fala algo que é segredo, ou algo que é importante pra você, e essa pessoa leva pra frente, pode ter um problema. Então você já sabe que com essa pessoa você não vai ter conversas mais profundas de cunhos emocionais, de cunho da sua vida pessoal, porque você sabe que essa conversa vai ser levada para frente. Então tome muito cuidado com essas pessoas, cuide da sua mente, não conte tudo para as pessoas, né? Guarde os seus sentimentos, guarde suas emoções, conte para Deus, ore bastante, se dedique aos estudos, ao trabalho, ocupe a sua mente. Tem aquela máxima, né, aquele ditado popular que diz que cabeça vazia é oficina pro diabo. Exatamente porque a gente fica pensando, e se você tá com um problema, aí você fica pensando só naquele problema. E quando você tá ocupando sua cabeça, se dedicando aos estudos, se dedicando ao trabalho, se dedicando a aprender coisas novas para crescer, se dedicando a criar novos projetos, consequentemente você cresce e além de crescer, aquele problema lá vai ficando no passado e logo você consegue então uma solução para esse seu problema, né? Mas não fique focado no seu problema, porque aí você vai só adoecer sua mente, adoecer suas emoções e vai ficar fragilizado. Então foque em buscar novos projetos, foque em coisas produtivas. Esse primeiro vídeo era para isso, né? Falar um pouco sobre esse mundo contemporâneo tão ruim que nós estamos vivendo, onde essas doenças psíquicas estão assolando principalmente os jovens, né? Mas também pessoas já mais velhas. E essas doenças, elas não escolhem pessoas. Qualquer pessoa está suscetível a passar por isso. Então cuide bem da sua mente, das suas emoções, né? Do seu espírito, porque é daí que vai transcender para o seu mundo físico coisas boas ou coisas ruins. Então cuide bem. Um abraço. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui pra gente, curta, comente, compartilhe aí com seus amigos. E o próximo vídeo a gente vai falar já sobre finanças, sobre prosperidade. A gente vai fazendo uma apanhada aqui de temas importantes para nossa vida, né? E eu creio que saúde emocional é importante, saúde mental é importante, assim como finanças pessoais também é de extrema importância a todos nós. Um abraço e até a próxima.